Olá, como estão? Hoje nós vamos para o nosso capítulo 20 do Desafio de Amar. E o tema de hoje é um tema relacionado à fé. Capítulo 20. Jesus Cristo é amor. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Você se sente amado por Deus? Deveria senti-lo profundamente. Nunca poderá amar de verdade outra pessoa até que compreenda como o Senhor ama você. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não somente amou você ao criá-lo, ao dar-lhe fôlego de vida e ao sustentá-lo. Sua maior prova de amor foi enviar seu Filho. O versículo mais famoso da Bíblia declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Durante séculos, milhões em todo o mundo têm encontrado o amor de Deus e têm se relacionado com ele graças a essas verdades. Verdades que resumem o grande amor de Deus por você e a graça que ele oferece. Jesus veio buscá-lo e salvá-lo. Isso está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 10. Mas salvar do quê? A Bíblia diz que já nascemos pecadores. Eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Salmo 51, versículo 5. Então, por vontade própria nos tornamos egocêntricos, desonestos, odiosos, lascivos, desobedientes e mal agradecidos, e nos afastamos do temor e conhecimento de Deus. Romanos capítulo 3, dos versículos 9 ao 20. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Isaías capítulo 64, versículo 6. Nós merecemos o inferno. Simplesmente não somos bons o suficiente para vivermos com esse Deus puro e santo. Todavia, nisto se manifestou o amor de Deus. Entretanto, Deus contemplou a terra e viu. Todos desviaram-se e juntos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum. Salmo 14, versículo 2 e 3. Sabia que sem sua intervenção não teríamos esperança de nos purificar, nem sermos suficientemente bons para caminharmos com ele eternamente ao seu lado no céu? Também sabia que sua justiça exigiria julgar nosso pecado? Isso está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque a palavra pecado, ela foi, de certa maneira, desgastada pela religião, mas a palavra pecado, ela tão simplesmente significa a transgressão da lei, a lei moral, a lei de Deus. Deus não envia pessoas inocentes para o inferno. Somos culpados, merecemos, todos e cada um de nós. Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 7. Sem dúvida, em seu amor e misericórdia, diz a palavra do Senhor em 1 João 4,9, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos ser salvos através dele. Jesus Cristo. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz: seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Significa que nós precisamos morrer para os pecados, ou considerarmos-nos mortos para os pecados, nos arrependermos, para que então possamos ser justificados através da cruz de Cristo. Nossos pecados morreram com Cristo na cruz do Calvário. Assim, mortos para os pecados, podemos viver para a justiça. Por sua morte, Jesus invalidou para sempre a ideia de que você não é amado. Se alguma vez você se sentiu assim,
não está contemplando a cruz. Ali, Cristo demonstrou o seu amor por você. Amor como esse não pode ser completamente compreendido, pois dificilmente, diz a palavra do Senhor em Romanos 5, 7 e 8, alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Nem pode ser adquirido por meio de esforços. Diz a palavra de Deus em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Efésios 2:8 também diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Nós não temos como nos salvar. E a graça é um presente imerecido. A única coisa que Deus requer de nós é a fé, que creiamos no seu Filho. Por isso, a palavra do Senhor diz que a todos aqueles que creem, lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creem em Jesus. Mas nós necessitamos receber esse amor. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Quando recebemos essa nova vida e esse amor como nossa própria vida, o nosso próprio amor, nos tornamos livres para amar de forma que antes nos parecia impossível. Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E este é o seu mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que Ele nos deu. 1 João capítulo 3, versículo 16 e versículo 23. Tudo aquilo em que você tem fracassado, todo o bem que não conseguiu realizar, cada minuto desperdiçado, tudo pode ser perdoado e restaurado no momento em que você coloca a sua vida nas mãos daquele que primeiro deu a você o seu amor e a sua vida. Talvez você nunca o tenha feito. Então hoje é o dia. 2 Coríntios 6:2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui o dia da salvação. Talvez o tenha feito faz anos, mas tenha se afastado há muito tempo de suas raízes espirituais. Então, diz Atos dos Apóstolos 3:19, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Deus estava disposto a amá-lo, mesmo você não sendo merecedor. Mesmo quando você não retribui o amor. Não pode ver todas as suas falhas e imperfeições e ainda ele pode ver todas as suas falhas e imperfeições e ainda escolheu amá-lo. O seu amor sofreu o maior sacrifício para suprir a nossa maior necessidade. Como resultado, você é capaz, pela graça, de caminhar na plenitude e na bênção do seu amor, agora e para sempre. Isso significa que, agora, você compartilha desse amor com o seu cônjuge. Você é capaz de amar mesmo quando o seu amor não é correspondido. Você pode ver todas as falhas e imperfeições dele e ainda escolher amá-lo. E apesar de não poder suprir as necessidades do seu cônjuge como Deus pode, você pode se tornar instrumento dele para suprir as carências do amor da sua vida. Como resultado, ele pode caminhar na plenitude e na graça do amor, agora até a morte. O amor verdadeiro só é encontrado em Cristo. E depois que receber o seu dom da nova vida,
entendendo e aceitando sua morte em seu lugar e o perdão pelos pecados, você finalmente está pronto para viver o desafio. Essa capacidade é a capacidade da graça. É a graça que nos capacita a vivermos uma vida de amor verdadeiro, amor ágape, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso o aceite como teu Senhor, como teu Salvador. A palavra do Senhor diz que nós devemos crer com os nossos corações e confessá-lo com a nossa boca. Se assim o fizermos, seremos salvos. E então o Senhor nos dará uma nova vida, cheia do seu amor, cheia da sua graça, cheia do seu poder. Vamos para o nosso desafio de hoje. Desafio você a conhecer a Deus pela palavra. Desafio você a crer em Jesus como seu Salvador. Desafio a você a orar. Faça esta oração. Senhor Jesus, sou pecador, mas o Senhor mostrou o seu amor por mim, morrendo para perdoar os meus pecados. E o Senhor provou o seu poder ao me salvar da morte por meio da ressurreição. Senhor, mude o meu coração e salva-me pela tua graça. Muitas pessoas não compreendem o Evangelho e chamam de Evangelho aquilo que não é Evangelho. Mas o Evangelho, ele é as boas novas de grande alegria, as boas novas de salvação. Quando nós perguntamos, mas salvação do quê? Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados, porque como compreendemos, o pecado é a transgressão da lei, e a condenação, o castigo, a sentença é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso existe algo que o homem não tem o que fazer e não tem como resolver. O problema do homem é o pecado, e a condenação, a sentença, é a morte. Então, a morte é algo com a qual nós não temos condições de lidarmos, porque somos pecadores. Mas graças a Deus, porque hoje nós temos uma boa notícia, uma notícia alvissareira, uma notícia feliz. O Evangelho. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e pelo dom da graça, da salvação eterna, nós podemos receber pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ele nos substituiu. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então somos salvos da morte eterna e esta é a palavra de Deus. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, ainda que morra, viverá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para a perdição eterna, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe. E antes de nós encerrarmos, eu quero ler aqui algumas perguntas para a facilitação do desafio. Anote quando o desafio de hoje estiver completo. Escreva como foi essa experiência para você. Mesmo se você estiver apenas renovando o compromisso de receber e expressar seu amor, o que ele mostrou a você hoje. Para descobrir mais sobre a salvação que Cristo oferece, busque compreender estas coisas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.